Tá, você quer migrar para o Canadá, mas você sabia que existe mais de 50 maneiras de migrar? Sério? E como eu sei qual é o melhor pra mim? Entra aí, evisaimmigration.com. Uau! Eles têm mais de 1000 casos de sucesso de aprovação de vistos e imigração. Sim, eles são super atenciosos, cuidam de tudo com muito carinho. Sonhe, planeje e deixe a Evisa Immigration cuidar do seu processo de imigração. Acesse já o site deles e realize seu sonho canadense. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma coisa bem importante aqui no Canadá, motivos pelos quais algumas pessoas escolhem o Canadá como lugar para viver, motivos pelos quais algumas pessoas acham que o Canadá é pra elas, e se você for uma dessas pessoas, parabéns, porque sinal que tem a ver com os seus valores. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns fatos que provam que o Canadá é um país de igualdade e de respeito ao ser humano. Quando a gente fala assim, fica muito difícil entender por que, se você não convive aqui, se você nunca viveu aqui, se você não conhece muito sobre o Canadá. Mas quando a gente convive aqui, você vai começando a entender por quê. Você vai aprendendo algumas coisas e entendendo por que a cultura deles é tão inclusiva. Por que as pessoas se sentem tão respeitadas aqui, independente de gênero, orientação sexual, raça, etnia, tudo, sabe? Cultura, país que elas vêm, língua que elas falam. É muito difícil explicar com palavras porque tem muita coisa no dia a dia que a gente só sente, sabe? E que a gente vê. Então eu vou tentar falar de alguns aspectos que eu acho importantes aqui pra vocês entenderem por que é um país que respeita tanto as pessoas, é um país de tanta igualdade. Primeiro sinal que eu acho assim que é uma coisa do dia a dia e que mostra muito essa cultura deles é: você não precisa colocar a sua idade e de onde você vem nos currículos para entrevistas de trabalho. Quando você está procurando emprego, você vai mandar currículo, ninguém pergunta quantos anos você tem e de onde você é. Em algumas entrevistas até as pessoas perguntam de onde você é, mas vão perguntar com jeitinho e tal, e às vezes nem perguntam. E eles ficam sabendo como? Pelo seu histórico profissional. Então as empresas estão lá, então é impossível às vezes a pessoa não saber. Mas diretamente você não precisa colocar de onde você é e muito menos que idade você tem. Olha a diferença, né? No Brasil a gente coloca já no topo, fulano de tal, tantos anos, casado, solteiro, que cor que é, time que torce. Aqui ninguém pergunta a idade. Por quê? Pra não gerar preconceito e não gerar nenhum tipo de, sabe, de influência sobre a seleção daquela pessoa. Ou seja, idade pouco importa, sabe? E às vezes as pessoas só vão ficar sabendo da sua idade, da sua nacionalidade no decorrer dos dias, conforme elas vão convivendo com você, vão conversando com você, um pergunta isso, outro pergunta aquilo, e daí que sabem da sua nacionalidade. Muitas vezes quem te contrata sabe, mas o resto dos seus colegas não sabe. Ninguém fica fofocando, enfim. E é muito engraçado, porque quando as pessoas descobrem sua nacionalidade, às vezes num papo, numa conversa, ou até mesmo por acaso, geram uma coisa assim legal, as pessoas ficam interessadas. E eu acho que eu já falei aqui, mas um jeitinho deles perguntarem num tom educado de onde você é assim, eles perguntam: de onde é o seu sotaque? De onde é esse sotaque? Ah, eu vejo que você tem um sotaque diferente, de onde é? Isso é bem comum aqui em Vancouver, as pessoas perguntarem dessa forma. E aqui as pessoas mais velhas estão incluídas no mercado de trabalho, sabe? Eu trabalhava num ambiente em que tinha pessoas desde 18 anos até uma senhora de 70 e poucos anos. E fazendo as mesmas coisas. E ninguém fica, sabe? Ai, fulano é velho, fulano é velha. Até uma senhora que tinha o cabelo todo colorido, assim. Aqui ninguém fica tipo: ah, isso é coisa de velho, isso é coisa de jovem. Ah, isso é coisa de velho, velho não pode fazer isso, velho não pode usar isso. Não tem isso. Então, eu acho que isso é uma coisa bem legal. O único lugar que você precisa provar sua idade é quando você vai entrar em alguns pubs, né, nightclubs. Quem é de menor não pode entrar, né? Ou quando você vai comprar bebida alcoólica nas liquor stores, aí você tem que mostrar a identidade quando pedem. Aí, nessa hora, é muito legal mostrar a identidade, né? Religião. Aqui todas as religiões são respeitadas, tá? Inclusive quando a gente é imigrante
e vai pro curso de inglês aqui gratuito do governo, além de aprender inglês, fazer os testes pra ver que nível você tá, blá blá blá, escolher qual curso você quer, você aprende várias coisas sobre o Canadá. Eles dão uma apostila como essa e que tem tudo, sobre comportamento, sobre regras sociais, sobre leis do Canadá. É tipo um guia, sabe, um welcome kit, mas já, ó, filho, é assim que você tem que se comportar, é isso que você tem que seguir, a gente funciona assim, é assim que a banda toca, e é muito interessante esse guia. E um dos capítulos de Rights and Freedoms in Canada tá escrito bem assim sobre religião: liberdade para praticar qualquer religião ou nenhuma religião, ou seja, esse direito tem que ser respeitado. Liberdade para expressar as suas opiniões e crenças livremente. Ou seja, isso não é uma coisa que só tá no papel, sabe? É uma coisa que tá no dia a dia. Respeito aos homossexuais, a orientação sexual das pessoas. Aqui ninguém fica apontando na rua pessoas. E a gente vê em todo lugar pessoas de mãos dadas na rua. São namorados, namoradas, às vezes casados, e estão andando de mão dada na rua, sabe? E ninguém fica lá apontando, enfim. E desde pequenininhas as crianças têm essa educação, né? Pra entender esses direitos e aprendem. Porque eu acho que o preconceito, essa coisa toda é uma ignorância. E a ignorância se combate como? Com a educação, né? Ai, Adriane, mas você não pode comparar, porque o Brasil está a anos-luz disso. E a gente não tem uma educação que faça com que as pessoas vejam da mesma forma. As pessoas aqui são diferentes, a gente está em outro nível de evolução social e humanitária. Exatamente, muito bem, queridinha, parabéns. A gente não tem ainda esse nível de educação e também um pouco de, na minha opinião, um pouco de falta de querer mudar, falta de colaborar para que as coisas mudem também, sabe? Porque educação em casa também é bom. Então, se começasse em casa, também seria ótimo, mas também uma coisa alimenta a outra, né? Gente ignorante às vezes produz filhos ignorantes e assim vai indo. E muitas vezes eu acho que assim a culpa não é de ninguém, mas de um todo. Difícil, né? Difícil. Porque o preconceituoso, ele não sabe que ele é preconceituoso. Assim como o machista não sabe que é machista, assim como as pessoas acham que estão certas. E isso eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais conscientes no Brasil, assim. De que a gente não sabe nada sobre as nossas atitudes. De que muitas pessoas não sabem, não dá pra generalizar, não dá. Tem muita gente que respeita os outros, tem, e cada vez mais. Eu sou uma pessoa otimista com relação ao Brasil. Eu acho que tá melhorando esse tipo de coisa. Até porque as coisas vão aparecendo cada vez mais. E quanto mais contato você tem com determinada coisa, aquilo se torna menos tabu. E daí também você vai aceitando mais, que também não tem outro remédio, né? Quem não aceitar, sabe? A coisa existe e vai continuar existindo, queira você ou não. Então, ou você lida com isso e respeita as pessoas, ou, quem vai se ferrar é você, no fim das contas. Outra coisa, hierarquia. Principalmente entre chefe e subordinado aqui. A gente não tem o mesmo tipo de tratamento para com os chefes como é no Brasil, sabe? Que também eu acho que tá mudando, principalmente nas empresas mais modernas, mais abertas, mais open mind e tal. Tá mudando, mas é nítido, assim, você tá num ambiente de trabalho aqui, não tem essa coisa de ficar endeusando o chefe, de ficar tipo, ai meu Deus, meu chefe, ou de tratar o chefe de uma forma diferente, sabe? Tipo, o cordão dos puxa-saco aqui é menor também por conta disso, sabe? Tem, mas é bem menor. E o chefe não se coloca numa posição também hierárquica, tipo, sou um deus. Em alguns países da Ásia, em alguns povos asiáticos, eles também têm essa mesma coisa de ficar endeusando o chefe, de ter que falar num tom mais baixo que o chefe, tal. E aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Inclusive, o chefe é confrontado, sim, ele fala no mesmo tom que você. E se você tratar os chefes aqui de uma forma muito, tipo, como se ele fosse um rei, vai ser uma coisa mega super esquisita. Mega super esquisita. Então, não façam isso. Respeito e educação é uma coisa, isso tem que ser em todos os níveis. Trata lá o estagiário, o assistente do assistente da mesma forma que você trata o diretor da empresa. É assim que eles pensam aqui.
E outra coisa que eu acho muito bacana aqui é o respeito a todas as profissões. Não importa que você é um caixa de supermercado, que você limpa o chão, que você cata lixo, que você trabalha com construção, que você é um balconista de uma loja, não importa. Essas coisas aqui não são vistas como menores, tá? Elas podem ser vistas como um step, tipo, isso aqui é um emprego, talvez, isso aqui é um emprego temporário, né? Empregos de estudante. Todo mundo é respeitado, todo mundo olha para essas pessoas da mesma forma. Diferente também, infelizmente, no nosso país, em que essas pessoas aqui deviam ser até mais respeitadas por ganharem tão pouco, trabalharem tanto, se ferrarem tanto e ganharem tão pouco, mas elas são vistas, né, tipo... Tem um povo meio snob que se acha mais que essas pessoas, enfim, que acha que é melhor que todo mundo, mas aqui não tem isso. Então aqui tem muita gente que me pergunta isso, tá? E eu digo pra vocês, não tenham esse medo. É engraçado porque eu recebo muita mensagem e comentários nos meus vídeos assim, eu quero ir pro Canadá, mas eu fico com receio de que se eu arrumar um emprego simples, as pessoas vão ter preconceito. Pra vocês verem como é enraizado isso na gente. Tipo, as pessoas têm medo de trabalhar numa loja, tem receio de trabalhar num restaurante porque acham que vão ser desrespeitadas ou não valorizados. E, gente, vem tranquilo, tá? Vem tranquilo que todo mundo aqui faz de tudo. Inclusive tem canadenses que trabalham na construção civil. Muitos jovens estão indo pra construção civil, inclusive porque até paga melhor, porque paga muito bem. E tem muita gente que tem um emprego de noite, outro emprego de dia, ou às vezes trabalha em restaurantes e em supermercados para complementar a renda. E assim, ninguém vê isso como tá tudo certo, tá todo mundo igual, todo mundo no mesmo barco, todo trabalho é digno, todo. Outras coisas que eu vou citar aqui pra vocês que tem nesse guia do imigrante, como chegam gente de muitas culturas, imigrantes de todos os países do mundo, então acho que o canadense quer manter, e eles estão certíssimos em manter um padrão. É o padrão deles, é o padrão do Canadá. Então eu acho uma ignorância quem fala, o Canadá não tem cultura, o Canadá não tem personalidade, o Canadá é feito de muitas culturas, então meio que não tem identidade. Errado, tudo errado. Tem sim, e eles são muito competentes em manter, pelo menos até agora, estão mantendo essa unidade. E assim, quem não entrar na dança, tchau, sabe? Você não é bem-vindo. Be nice or leave. Esse é o lema aqui. Então eu vou ler mais algumas coisas pra vocês que estão nesse guia. Isso aqui é sobre o Professional Behavior in Canada, que é como você deve se comportar profissionalmente. Então, seja educado e respeitoso e tenha uma atitude positiva. Olha só que interessante. Escute os outros. Uma coisa que o canadense detesta é gente que fala demais de si mesmo. E na verdade isso é super mal educado. Sabe aquela pessoa assim, tipo, ok, tá tudo certo enquanto eu estou falando de mim, mas não venha falar de você, não venha falar da sua vida, que daí eu não tenho ouvidos. Aí eu não quero escutar. E esse comportamento aqui também não é muito bem visto. E sabe, gente, é bom ter cuidado porque ninguém vai te falar nada, ninguém vai, tipo, olhar na sua cara e falar, olha, às vezes eles falam, mas assim, um chefe aqui, um profissional de RH, as pessoas não vão chegar diretamente e vão falar pra você, mas isso vai te prejudicar dia a dia, e você vai ser mal visto, e você vai perder oportunidades se você não for respeitoso, não escutar os outros. Parece básico, né? Nem devia estar falando essas coisas, na verdade. Mas, pra vocês saberem, eu acho que, de novo, né? O óbvio às vezes tem que ser dito. Alguém tem que ficar com essa parte do óbvio, então que seja eu. Outra coisa legal aqui no comportamento profissional. Tenha responsabilidade pelo que você faz. Se você cometer um erro, peça desculpas e tente resolver o problema. Tente consertar o problema. Aqui as pessoas são muito focadas na solução, sabe? Aqui é menos drama, menos foco no problema, mais foco na solução. É bem interessante esse tipo de pensamento deles. E tudo isso faz com que aqui seja um lugar, principalmente aqui em Vancouver, um lugar onde as culturas tão diferentes, pessoas tão diferentes convivam
assim em equilíbrio, convivam em harmonia, sabe? É muito mágico isso. Assim, como que um serzinho tão diferente do outro, de países tão distantes, de culturas tão diferentes, conseguem conviver respeitosamente, e eu acho isso fantástico. Parabéns pro Canadá. Outra coisa, vestimenta. Ninguém vai te julgar porque você não veste roupa de marca, porque você não tá com uma bolsa Louis Vuitton, ou porque você, sei lá, tá com uma roupa simples, tá vestido simples, ou porque você tem uma tatuagem. Claro, existem julgamentos que as pessoas guardam para si, né? Ninguém vai falar, mas guarda pra si. Mas no geral aqui as pessoas julgam muito menos pela aparência, muito menos do que no Brasil. Não é que não existe, existe. Mas esse julgamento é bem menor se comparado ao julgamento do que a pessoa é, dos valores dela, das atitudes dela. O canadense vai ver as suas atitudes, tá? E o que é uma coisa lógica, né? Uma coisa que você fala, outra coisa que você aparenta, outra coisa que você faz. Coisas, na verdade, tem que estar conversando entre si, né? Tem que estar match. Mas o que importa mesmo são os fatos. O que importa mesmo são as atitudes das pessoas. É isso que vai dizer o que você é ou não. Então é isso, gente. Obrigada por assistir. Dá um like quem gostou. Me sigam nas redes sociais. Me acompanhem. Se inscrevam no meu canal. E um beijo. Até a próxima. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, e você? Quanto tempo, né? Você tá indo aonde? Ah, eu tô indo na igreja. Quer ir comigo? Ah, não, obrigada. Eu sou ateia. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido. Eu tô indo visitar a minha namorada. Ah, então tá bom, manda um abraço pra ela. Obrigada. Have a nice day. You too.